Nessa aula, nós iremos estudar os pronomes demonstrativos no feminino singular plural. Se você não assistiu uma aula onde eu te explico de forma didática os pronomes demonstrativos masculino, você não irá entender essa aula. Então, te aconselho a assistir primeiramente os pronomes demonstrativos no masculino, aí depois você volta e assiste essa aula, tranquilo? Temos aqui o primeiro pronome zot. Zot significa esta no singular. Mas e se eu quiser falar estas no plural? Como que eu vou falar? Eler. Eler significa estas. Vale ressaltar que esse pronome aqui demonstrativo no plural é o mesmo do masculino. Então, tanto masculino como feminino terá o mesmo pronome. E se eu quiser falar aquela no feminino singular, como que eu vou falar? He. He significa aquela. Agora, vale ressaltar, eu quero até enfatizar isso aqui, que esse pronome aqui é a mesma forma do pronome feminino da terceira pessoa do singular. Ou seja, esse pronome aqui, ele é idêntico ao nosso pronome da terceira pessoa feminina do singular do nosso pronome pessoal. Mas como que eu vou identificar ambos? Como que eu vou saber? É simples. Os pronomes demonstrativos, eles recebem artigos definidos. Já os pronomes pessoais, eles funcionam como sujeito. E eu expliquei isso detalhadamente na aula dos pronomes demonstrativos no masculino. E se eu quiser falar aquelas, eu vou falar renar. Renar significa aquelas. Se interessou por esse conteúdo? Quer saber mais? Fica comigo até o final dessa aula, que eu irei propalar uma aula didática, apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento do hebraico bíblico. E no final dessa aula, deixarei uma playlist apenas da gramática do hebraico, para que você possa aperfeiçoar o seu conhecimento. Caso você queira entrar no meu grupo do WhatsApp, o link estará abaixo na descrição desse vídeo. É só clicar e você será direcionado para ele. E lá eu tirarei todas as suas dúvidas e você pode interagir com outras pessoas. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Primeira regra: os pronomes demonstrativos, assim como os adjetivos, são usados como atributivos e predicativos. Ou seja, atributivos porque atribui algo. E geralmente os pronomes demonstrativos na forma atributiva recebem artigo definido e aparece depois dos substantivos. Já o caso predicativo, ele vem antes do substantivo. Ou seja, os pronomes demonstrativos vêm antes do substantivo e não recebem artigo definido. Agora preste atenção. O pronome demonstrativo atributivo deve concordar em gênero, número e grau de definição. Eu já te expliquei em outra aula. Gênero é masculino ou feminino, número singular ou plural ou dual, que o hebraico também tem dual. Mas o relevante para nós é o singular e o plural. E grau de definição, ou seja, se o substantivo recebe um artigo definido, logo o pronome demonstrativo também receberá. E algo interessante que ele deve vir depois do substantivo que ele descreve. Foi exatamente o que eu falei para você. Uma vez que se está fazendo a referência a uma pessoa ou objeto específico, ou seja, definido, o pronome demonstrativo atributivo normalmente apresenta um artigo definido. Temos aqui os pronomes demonstrativos feminino, tranquilo? É só feminino na forma atributiva, tranquilo? Então, tanto singular, como você pode ver aqui, singular e plural. Observe que nós temos aqui a palavra aqui, ó, no singular. Se eu quero dizer esta égua no singular, no hebraico, como que eu vou falar? Hassussá hazot. Hassussá hazot, que significa exatamente esta égua. Agora preste atenção que talvez você não tenha observado
Mas esse pronome aqui, que está definido, olha aqui, ó, o nosso artigo definido, é exatamente esse aqui, ó, esta. Tranquilo? E o substantivo é exatamente esse que você está vendo aqui, ó. Substantivo raçuçá. Ele está com o artigo definido aqui e significa exatamente égua. Então, a nossa regra vai dizer que o pronome demonstrativo sempre vem depois do substantivo que ele está descrevendo. Esta égua, ou seja, esta é o pronome demonstrativo que significa exatamente aqui no hebraico razot, razot significa esta, e égua em hebraico é raçuçá, raçuçá. Então não é qualquer égua, é a égua no singular. Esta égua. Tem uma égua preta e branca. Qual é delas? A branca. Mas não é a preta, não. É esta égua. Que é esta égua? Esta égua branca. Então, não é a preta. Descarte a preta. Eu estou definindo e dizendo que é a branca. Tranquilo? E se eu quiser falar estas éguas no plural, como que eu vou falar? Rassusoti, haeler. Rassusoti, haeler. Que vai significar exatamente estas éguas. Agora preste atenção que nós temos aqui rassusoti, exatamente a nossa palavra que significa éguas, como você pode ver aqui. Não é qualquer égua, é a égua definida, porque aqui está o nosso artigo definido, re mais patá mais dagesh na próxima consoante. Você já sabe disso aqui. Não estou dando aula de artigo. Se tem dúvida sobre artigo, vai lá e assista a aula. E temos aqui exatamente esse pronome demonstrativo no plural, ok? Se você observar, você verá aqui, ó, o artigo definido com o kamitz. Você já sabe, né, que artigo definido re mais kamitz geralmente aparece quando se tem uma sílaba inicial com gutural. No caso, temos aqui, ó, o alif. Por isso está recebendo o re mais kamitz. E é exatamente esse artigo que você está vendo aqui, ó, estas. Ou seja, haeler significa estas no plural. E rassusoti significa éguas no plural. Então não são qualquer éguas, são as éguas, estas éguas. Repete comigo esta égua no singular. Rassussá, rassussá, razot, razot, rassussá, razot. Significa esta égua no singular. Repete comigo estas éguas no plural. Rassussoti, rassussoti, haeler, haeler, rassussoti, haeler. Estas éguas no plural. E se eu quiser falar aquela égua no singular no hebraico, como que eu vou falar? Rassussá, hahi, rassussá, hahi. Aqui é exatamente égua no singular, só que não é qualquer égua, é a égua definida. Observe que nós temos aqui, ó, o artigo definido, tranquilo? Aí temos aqui o nosso pronome demonstrativo. Observe que ele está recebendo também um artigo definido. Você já sabe a regra do pronome atributivo. Eu expliquei no começo. Se o substantivo recebe artigo, o pronome demonstrativo também receberá. E significa exatamente aquela. Não é qualquer égua, é aquela. Tem duas éguas, uma preta e uma branca. Qual é? É a branca. Mas não é a preta? Não, é a branca. Eu estou dizendo que é aquela égua. Que égua? A branca. Perceba que eu estou definindo. Tranquilo? Eu já expliquei isso aqui, não vou estar repetindo, que é cansativo demais, sabe? E se eu quiser falar aquelas éguas no plural, como que eu vou falar no hebraico? Exatamente dessa forma aqui, ó. Rassusoti, rassusoti, hachená, hachená, rassusoti, hachená. Tranquilo? Que vai significar exatamente aquelas éguas. Não é qualquer égua, são as éguas. Observe que nós temos aqui, ó, éguas no plural com o nosso artigo definido aqui, sempre com o artigo definido. Aí temos aqui o nosso pronome demonstrativo no plural, exatamente, ó, com o artigo definido. E eu te expliquei logo no começo da aula o pronome demonstrativo no singular. Esta e estas, aquela e aquelas. Então, esse pronome demonstrativo aqui, ó, está representando exatamente isso aqui, ó.
aquelas. E esse aqui, ó, está representando éguas. Nossa segunda regra. Quando um substantivo é descrito por um adjetivo e um pronome demonstrativo, o pronome demonstrativo é colocado depois do adjetivo. O que é o adjetivo? É exatamente isso aqui, ó. Boa. Boa não é adjetivo? Lógico que é. E qual é o substantivo aqui? Égua. E qual o pronome demonstrativo aqui? Esta. Você está entendendo? Então, esta égua boa. Boa é o adjetivo. Estou qualificando que não é qualquer égua. É uma égua boa. E se eu quiser falar esta égua boa no singular no hebraico, como que eu vou falar? Hassussá, hassussá, hatová, hatová, hazot, hazot. Hassussá, hatová, hazot. Agora preste atenção, exatamente aqui ó, nós temos o nosso adjetivo. Hatová, que significa exatamente boa. Observe aqui ó, o artigo definindo. E depois do nosso adjetivo, nós temos aqui ó, hazot. Hazot significa exatamente esta, que é o nosso pronome demonstrativo no singular. E aqui nós temos hassussá com um artigo definido, que é exatamente égua. Não é qualquer égua, é a égua no singular. E se eu quiser falar estas éguas boas no plural, como que eu vou falar no hebraico? Hassussoti, hassussoti, hatovot, hatovot, haeler, haeler, hassussoti, hatovot, haeler, que vai significar exatamente estas éguas boas no plural. Agora preste atenção que nós temos aqui hassussoti, significa exatamente éguas. Temos aqui hatovot, hatovot significa boas. E haeler, haeler significa estas. Agora repete comigo, esta égua boa no singular. Hassussá, hassussá, hatová, hatová, hazot, hazot, hassussá, hatová, hazot. Agora, repete comigo estas éguas boas no plural. Hassussoti, hassussoti, hatovoti, hatovoti, haeler, haeler, hassussoti, hatovoti, haeler. Significa estas éguas boas. Nossa terceira e última regra. O pronome demonstrativo predicativo, agora preste atenção, nós iremos estudar o predicativo, ou seja, o que vem antes do substantivo que não recebe artigo definido. Deve concordar em gênero e número. Preste atenção, o pronome demonstrativo predicativo, ele vai concordar exatamente em gênero e número, mas não terá o artigo definido e normalmente virá antes do substantivo que o descreve. Foi exatamente o que eu acabei de falar para você. Até falei na introdução que o predicativo vem antes do substantivo e não recebe artigo definido. Temos aqui alguns exemplos. Temos aqui no singular, esta é a égua. Observe que é um pronome demonstrativo predicativo. Se eu quiser falar esta é a égua no singular, no hebraico, como que eu vou falar? Zot hassussá. Zot hassussá. Talvez você esteja dizendo, mas não entendi nada. Calma, tenha paciência. Preste atenção exatamente aqui, ó. O que a regra vai dizer? Que o pronome demonstrativo vem antes do substantivo. Ó, para cá, temos exatamente o nosso pronome demonstrativo. Zot, no singular, que é exatamente isso aqui, ó. Esta. Só que perceba que o nosso pronome aqui, ele não tem artigo. Não está recebendo, porque a regra vai dizer que ele não recebe. Mas o nosso substantivo aqui, ó, o nosso substantivo, ele tem exatamente o artigo definido, ó, re mais patá mais dagesh na próxima consoante. Então pronunciamos como hassussá. Hassussá não é qualquer égua, é a égua, é a égua. Então nós iremos pronunciar como zot hassussá, que vai significar exatamente esta é a égua, está definindo. Tem duas éguas, uma branca e uma preta. Qual é? É a branca.
Não, mas tem a preta. Não, mas é a égua branca. Então eu estou definindo, não é qualquer égua. E se eu quiser falar, estas são as éguas no plural, como que eu vou falar? Dessa forma aqui, ó. Eler hassusoti, eler hassusoti, que significa estas são as éguas. Agora preste atenção mais uma vez. Temos aqui o nosso pronome demonstrativo, que significa estas. Agora observe que ele não está recebendo artigo, mas o nosso substantivo está recebendo, que é hassusoti, que significa éguas no plural. Observa aqui, ó, o nosso artigo definido aqui, ó, re mais patá mais daguete forte. Essa palavra significa exatamente isso aqui, ó, éguas, são as éguas, entendeu? Se você não entendeu, volta aí e pega essa parte que é de suma relevância. Repete comigo, esta é a égua no singular. Zoti hassussá, zoti hassussá. Estas são as éguas no plural. Eler hassussoti, hassussoti. Mas e se eu quiser falar, aquela é a égua no singular? Como que eu vou falar? Ri hassussá. Ri hassussá significa aquela é a égua. Ou seja, eu estou apontando aquela égua. Qual delas? Tem a preta e a branca. Aquela branca. E a preta? Não, é aquela branca. Entendeu? Então esse exemplo aqui eu estou repetindo muito para sua mente entender que é relevante. Agora observe mais uma vez que nós temos aqui o nosso pronome demonstrativo predicativo. Por que predicativo? Porque vem antes do substantivo. Predicativo. Ele não recebe nenhum artigo definido, tranquilo? Mas o nosso substantivo aqui, ó, hassussá, que é égua no singular, ele está recebendo exatamente o artigo definido. E eu já expliquei, ó, artigo definido aqui, tranquilo? Então, essa é a regra. E vai significar aquela é a égua no singular. Mas e se eu quiser falar, aquelas são as éguas no plural? Como que eu falo? Renar, hassussoti, renar, hassussoti, que vai significar exatamente aquelas são as éguas. Não são qualquer éguas, são as éguas com artigo definido. E como você pode ver, temos aqui o nosso pronome demonstrativo, que significa exatamente aquelas no plural. Temos aqui o nosso substantivo no plural, hassussoti. Hassussoti significa exatamente são as éguas, éguas definida. E você já sabe que nós temos aqui o nosso artigo, mais patá, mais daguete na próxima consoante. Espero ter te ajudado com essa aula. Se não entendeu essa aula, volta lá para a aula dos pronomes demonstrativos masculino, singular e plural, e depois você volta para essa e você irá entender. Gostou desse conteúdo? Agregou seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu responderei a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Na descrição desse vídeo estará o contato do suporte técnico. Caso você queira tirar alguma dúvida, é só clicar no link que você será direcionado para o meu WhatsApp particular. E tem também um link do grupo que estará também na descrição do vídeo. É só você clicar e você será encaminhado para o meu grupo do WhatsApp. E lá você pode interagir com outras pessoas e também esclarecerei as suas dúvidas. E lógico, de forma totalmente gratuita, sem cobrar R$1. A não ser que você sinta no coração a boa vontade de abençoar o meu ministério. Aí sim será muito bem recebido. Mas fica a seu critério. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Shalom!